Olá, boa noite. Então, hoje iniciamos o nosso primeiro livro aqui no blog Leituras Anahata, a grande caçadora de borboletas. Esse é o nome do nosso blog. Não posso explicar agora porque ainda precisa de uma reformulação na explicação. Mas vamos lá, esse é um blog de leituras, um blog dinâmico, onde vamos a cada capítulo discutir não, primeiro leremos. Vamos ler alguns capítulos de alguns livros bem interessantes mesmo. Iniciaremos por esse aqui, ó, do José Paulo Neto. Pequena História da Ditadura... primeira gravação terrível. Pequena História da Ditadura Brasileira, 1964 a 1985, do José Paulo Neto. O cara é fera. Teremos muitos contratempos, tá? Seu avô não chegou, filho, eu acho. Esse foi um deles. A apresentação do livro é do Milton Temer, que diz: uma correção preliminar se impõe logo na apresentação dessa pequena história da ditadura militar 1964 a 1985, mais um livro de José Paulo Neto. Longe de ser apenas um despretensioso trabalho de iniciação para aqueles que pretendem mergulhar na recuperação das 2 décadas de ditadura que o Brasil atravessou a partir do golpe de 64 contra o governo democrático e popular de João Goulart, como anuncia o autor, temos em mão um verdadeiro vade-mecum. Pensaram? Tem noção do que é isso? Caraca, velho, muito louco. Um vade-mecum útil não somente aos que apresentam o tema pela primeira vez, mas principalmente também aos que, por dever de ofício, no magistério ou como simples pesquisadoras autônomas, se obrigam a conhecer os detalhes do processo perverso que nos assolou de forma cruel durante 20 anos de nosso período republicano. No caso, eu, Ana, estou lendo porque vi uma palestra de José Paulo Neto sensacional no encontro de pessoas que fizeram curso de serviço social, assistentes sociais. Eu sou uma assistente social e eu me vejo no dever de saber o mínimo que seja da época da ditadura militar, porque envolve o trabalho, a exploração da força de trabalho. Inclusive, aprendi com José Paulo Neto em uma de suas palestras que não é a exploração do trabalho não, gente, é a exploração da força de trabalho. Porque é disso que se trata quando navegamos nesta narrativa. Ser simples, direto, didático não é tarefa fácil, a não ser para os que têm densidade teórica e militância prática por conta do conjunto de sua obra acadêmica, como é o caso de Zé Paulo. E assim passo a tratar o autor, porque é assim que o tratam todos o que o ouvem e com ele convivem, ao tratar de tema tão vasto no espectro de interpretações. Temos em mãos uma narrativa que foge aos limites descritivos, ditos objetivos e factuais, da crônica meramente jornalística ou do historicismo simplesmente cronológico, e dá sentido analítico profundo quando interliga a conjuntura política de cada fase ao contexto econômico, ao confronto de forças entre capital e trabalho, escondido nas entranhas dos episódios da luta de classes, visível e sentida nas manchetes da época, não censuradas. E isso se alcança não somente porque Zé Paulo é um cientista social do mais alto nível, mas, sobretudo, porque é um marxista naquilo que ser um intérprete de Marx tem de melhor. Cara, ele é o melhor. Ele interliga fatos e análise tendo como eixo referencial de toda descrição e conclusão que elabora uma visão dialética dos acontecimentos e de seu desdobramento. Dialética. Quem não sabe o que é uma visão dialética, dicionário. Me perdi. Fui pagar sapo. E mais, não trabalha com achismos, nada de achar isso, achar aquilo, é tudo ciência.
científico. Aporta-nos descrições e conclusões consolidadas por uma estante bibliográfica de peso incontestável. Estante de peso incontestável. Tá desarrumada. Tem que arrumar. Calma, tem crise nessa hora. Primeira gravação. Vivi de perto quase tudo que aqui é apresentado. Fui cassado da condição de oficial de marinha exatamente por fazer parte do gabinete do ministro Paulo Mário, o último titular da pasta antes de o golpe se consumar. Fui preso no dia 2 de abril e mantido em cárcere privilegiado até 6 de maio. Privilegiado, ele teve sorte. Privilegiado porque não submetido a nenhum tipo de tortura e em camarote de um dos 2 transatlânticos que o Lloyd brasileiro estatal possuía antes de a empresa ser demolida pelo período neoliberal do mandarinato tucano PF-lista de FHC. Privilégios de oficial num tratamento distinto ao destinado aos praças e sargentos. Me sinto à vontade, portanto, para afirmar que várias vezes me vi surpreendido pela relembrança de algo cuja importância só vi a compreender com a leitura desta pequena história. De pronto, gente, eu estou lendo aqui para quem está perdido a apresentação do livro, tá? Essa apresentação está sendo feita por Milton Temer. O carioca, nascido em Vila Isabel em 1938, Milton Temer tornou-se jornalista após sua cassação em 1964. Então militante do PCB, foi obrigado ao exílio na Europa entre 1973 e 1978. Filiando-se ao Partido dos Trabalhadores, PT, elegeu-se deputado estadual e, por 2 vezes, deputado federal. Desligou-se do PT em 2003, recentemente, digamos, e foi um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, de que é dirigente. Ok? Ok. Então, vamos lá. De pronto, chama a atenção para a interpretação de Zé Paulo sobre a essência das tão citadas reformas de base a serem consolidadas nos decretos anunciados por Jango no comício da Central, em 13 de março, um dia antes do meu aniversário de 14 de março, não esqueçam essa data. E sempre apresentadas como a prova inquestionável da ameaça de cubanização do Brasil pelas nossas reacionárias classes dominantes. Zé Paulo nos conduz à perspectiva de que elas seriam, de fato, um marco de conclusão da nunca realizada evolução burguesa em nosso país. Algo determinante do verdadeiro caráter reformista de Jango, inclusive definindo os limites de sua consciência progressista condicionada aos parâmetros da ordem vigente. Nada tendo a ver, portanto, com a ideia da reprodução da vitoriosa Revolução Cubana, que levava o grande capital privado a gerar um caldo de cultura favorável à instalação de uma paranoia anticomunista fácil de impor no clima de Guerra Fria, então batendo seu auge em todo o mundo nos corações e mentes de um senso comum, bestializado por uma intensa campanha doutrinadora. Zé Paulo nos mostra também como um golpe voltado inicialmente a garantir as eleições presidenciais de 1965, contra as quais Jango estaria em vias de estabelecer uma república sindicalista. Foi, na verdade, um processo elaborado de longa data, com estratégia definida de impor uma modernização conservadora no Brasil, no interesse das grandes multinacionais aqui instaladas e das que, para aqui, correram. Oi, filho! Um modelo subordinado ideologicamente à política externa do Departamento de Estado norte-americano e condicionado pelas instituições financeiras controladas pelo grande capital privado internacional, apropriado para uma classe dominante previamente decidida a papel secundário e subalterno no contexto internacional do regime capitalista. Uma estratégia que marcava o golpe de 1964
não como produto de ações últimas, precipitadas e provocativas, mas como epílogo de um processo que já dava passos decisivos, mas sem êxito inicial, desde o episódio de 1954, em que Getúlio Vargas, pelo suicídio que o tirou da vida para levá-lo à história, barrou a ofensiva reacionária liderada pelo então deputado Carlos Lacerda. O mesmo Lacerda que tenta barrar, com o apoio dos mesmos segmentos militares saídos da Escola Superior de Guerra, a posse de Juscelino na presidência em 1955, Juscelino Kubitschek. Segmentos que não refluem aí, nem em 1961, em seus propósitos golpistas, principalmente com a renúncia de Jânio, 7 meses após sua eleição. Pensa, 7 meses após a sua eleição, o cara renuncia. Mamãe! A formiga! Ai, você matou uma formiga, filho? Sim. Você não tem medo? Ai, meu Deus. Vai lá ver se tem mais formiga, vai. Vai lá e volta aqui, tá? Outro contratempo. Eu disse que iríamos ter contratempos, mas a vida segue. Vamos lá, então. Ah, pensa. O cara teve trabalho para se eleger, né? E renunciou depois de 7 meses. Mas ele dançou, renunciou. O povo não fez mutirão, como é que fala, gente? Ninguém se mobilizou pela volta de Jango. Ele dançou, ele renunciou e foi embora. 7 meses após sua eleição, para impedir a posse do vice-eleito, sempre odiado Jango. Não, foi Jânio, gente, que renunciou, viu? Se eu falei errado aí atrás, Importante ressaltar também que toda análise de Zé Paulo permite ao leitor, ou iniciante no assunto, ou que dele tenha conhecimento mais detalhado e consolidado, interagir com o texto na interpretação dos fatos. Oi, mamãe. Mãe tá lendo? Não. Peraí. Falta só um pedaço aqui, ó. A gente só vai terminar aqui já, ó. Stop. Filho, ó, presta atenção pra você já aprender. O golpe de 1964 poderia ter evitado... Deixa aí. Tô contando. Pega lá o livrinho da Peppa. Vai procurar o livro da Peppa pra mamãe. Sua corda. Meu chinelo! Ai! Tá levando meu chinelo com a corda. O golpe de 1964 poderia ter sido evitado? O que levou Jango a desmobilizar a resistência armada que lhe era proposta e garantida pelo comandante do Terceiro Exército em reunião conjunta com o então deputado Leonel Brizola, tendo em vista ser essa a mais bem equipada unidade militar do chamado dispositivo militar? Porque Juscelino, mais adiante, transformado em um dos principais alvos do regime, com cassação de direitos políticos e morte suspeita, num acidente automobilístico nunca bem esclarecido, convocou a bancada de seu PSD a voltar em Castelo Branco. Achei! Não, esse aqui é o do índio. Ó, vocês querem trocar de leitura? Fantasia infantil. Né, filho? Você gosta? Sim, conta. Vou contar. Deixa eu terminar de ler aqui, ó. Meus ouvintes estão me assistindo e assistindo a você. Daqui a pouco a gente vai colocar esse vídeo pra rodar, tá? Vamos lá, então? Eu quero o livro da Peppa, filho. Não, eu quero do índio testar aqui. Que tal trocar de história? Falta só um pouco pra terminar a introdução. Depois a gente vai pra nota prévia. Não, acho que não vai dar. Vou ter que marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta linha da página 16. Sexta linha! Que linha que é, filho? Sexta linha. Sexta linha da página 16. Até mais, galera. Foi mal aí. Até a próxima. Agora eu vou contar aqui para meu filhote. Fantasia infantil. É a história do índiozinho, Chiquinho e Yara, a dona dos rios. Resumindo a história, a Yara acaba com a raça de um velho barbudo que destrói os peixes e os mares. Deixa eu mostrar o velho barbudo? Peraí. Cadê o velho barbudo? Você arrancou a página do livro? Não. Cadê? Uá. Achei o velho barbudo.
ele destruía os mares, atrapalhando que o índiozinho e o seu pai usufruíssem da pesca de subsistência. Tchau, beijos a todos. Beijos a todos. Vem cá, filho, manda beijo a todos. Vem! É o blog da mama. Beijo, filho. Vem mandar beijo.